Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos em tempos extremamente difíceis. Esteja você no Brasil, esteja em Portugal, esteja em Moçambique, esteja em Angola, esteja no Cabo Verde, seja onde for, vivemos em tempos difíceis. Esteja você nos Estados Unidos, esteja você na Europa, seja onde for. A civilização mundial está numa encruzilhada. A humanidade está a caminho de se autodestruir neste planeta. Queridos irmãos, estas guerras, estas coisas, estas ideias, estas ideologias, estas filosofias que, como vocês sabem, estas filosofias de ações lésbicas e gays e de abortos e sei lá que mais, queridos irmãos, está a destruir a humanidade. Queridos irmãos, no entanto, certas pessoas dizem, mas isto sempre aconteceu. Vejam em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Isto é, pessoas a dizer, mas isto sempre aconteceu, e sim, tem havido destes problemas, mas não na escala e do tamanho e da quantidade de corrupção que existe em todos os países e em todos os governos. E por isso diz, continuando a ler aqui no capítulo 3, versículo 3, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Não se arrependem. Não há arrependimento. As pessoas continuam a quebrar as leis de Deus. E dizendo, a vinda de Cristo, quando é que isso vai acontecer? Isso é uma fábula. Isso não existe. Eu ouvi pessoas dizerem que Cristo é uma fábula. É tudo histórias e mentiras. Porque dizem, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde a criação. E até algumas dessas pessoas disseram, as coisas estão melhor. Estão a ficar melhor de dia a dia. Queridos irmãos, as coisas não estão a ficar melhor. Os dias estão a ficar piores. E as situações estão muito difíceis. Muito difíceis. A única solução é a intervenção de Deus nas situações deste mundo. E Deus vai intervir através do seu Filho que vai enviar para retornar e trazer paz à terra. Jesus Cristo, quando estava na terra, lemos em João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 3, e ele disse que retornaria. Em João capítulo 14, ele está a falar aqui, dizendo que na casa de meu Pai há muitas moradas. E diz que eu vou preparar para vocês uma morada, um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também vós. Ele diz, voltarei. Voltarei. Ele retornará. E, queridos irmãos, então, o que as profecias nos dizem? Nós sabemos a história de Daniel e o rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vejamos então aí, Daniel, capítulo 2.
versículo 28. Daniel capítulo 2, versículo 28. Aí vê-se a história de que o rei Nabucodonosor teve um sonho e depois estava preocupado porque não entendia este sonho. Então Daniel veio na presença do rei, como lemos no versículo 27 de Daniel 2, e diz: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. É Deus que fez ao rei saber o que há de acontecer nos últimos dias. E vejamos então no versículo 31. Está aqui a falar e diz: e tu, rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. Esta estátua enorme. E a sua aparência era terrível. Terrível. A cabeça era de ouro fino. O peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aqui vê-se 4 reinos. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata. Depois o ventre e os quadris de bronze. E depois as pernas de pé, seguindo também os pés, que também eram de ferro, mas também em parte de barro. E quando estavas olhando, continuando a ler aqui no versículo 34, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Isto é, todos estes reinos, 4 grupos de reinos, caíram, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Perdão. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, simbólico de um governo mundial que encheu toda a terra. E depois explicou: este é o sonho e também a sua interpretação que diremos ao rei. E depois vai explicar isto ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu para que dominasses sobre eles, tu, rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Isto é o governo da Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino, que sabemos veio a ser o reino da Pérsia, inferior ao teu. E o terceiro, o reino de bronze, que sabemos que veio a ser o reino da Grécia, o qual terá domínio sobre toda a terra. E versículo 40, o quarto reino, que sabemos que veio a ser o governo romano, será forte como ferro,
pois o ferro tudo quebra e esmiuça. E como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, isto é, os dedos do pé, em parte de barro e oleiro, e em parte de ferro, em parte de barro de oleiro, e parte de ferro, esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, a continuação deste quarto reino, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Versículo 42. Quanto os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Este último reino é no tempo do fim, porque vemos que esta pedra virá destruir, que esta pedra, como lemos no versículo 34, que foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E depois lemos aqui no versículo 44, mas nos dias destes reis, isto é, destes 10 reis, destes 10 dedos dos pés, o Deus do céu suscitará um reino, que vimos no versículo 35, que era uma grande montanha, um reino, que é o reino de Deus. Esse reino, o reino de Deus, virá para a terra, como oramos no Pai Nosso, na oração modelo, que diz: venha o teu reino. Um reino que não será mais destruído. Este reino não passará a outro povo. O reino de Deus vai ser permanente e eterno. Não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Este reino então subsistirá para sempre. Então quem é esta pedra? Quem é esta pedra? Lemos em Atos capítulo 4, versículo 10 e 11. Atos capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, isto é, a pessoa que veio de Nazaré, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vemos então, queridos irmãos, que Jesus Cristo é esta pedra. E ele vê-se que ele vai destruir estes governos. Este evento também é descrito em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, versículo 12 a 14, lemos: os 10 chifres que viste são 10 reis, falando nesta simbologia do que lemos destes 10 dedos do pé de Daniel 2, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora, durante aquele período do fim. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, a esta besta, e pelejarão eles, estes 10 reis, contra o Cordeiro.
O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com o Cordeiro, que estarão ressuscitados nesse momento, que tinham acabado de ser ressuscitados nesse momento, nesse período, e que estavam com ele, com o Cordeiro. Vemos aqui, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vejam também Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vê-se aqui, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Isto não é o cavalo dos primeiros 4 cavaleiros do Apocalipse, mas este é um outro cavalo que vem depois. O verdadeiro, que diz assim, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vê-se aqui então, este cavalo branco, e o seu cavaleiro é fiel e verdadeiro, e faz guerra, peleja, vai lutar. Quem é ele? Versículo 16. Diz assim, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vimos que em Apocalipse 17, que este é o Cordeiro, que é o Rei dos reis. Apocalipse 17, versículo 14, vimos isso. E agora vemos aqui que é uma vez mais que o Cordeiro é Jesus Cristo e que faz guerra. Irmãos, em João capítulo 1, versículo 29, confere, digamos assim, é um segundo testemunho que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Vejam em João capítulo 1, versículo 29. João 1, versículo 29. No dia seguinte, está aqui a falar acerca de João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que temos aqui, irmãos? Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Rei dos reis, ele retornará, ele vai pelejar contra estes reis que existirão nessa altura e vai destruir estes reinos mundiais completamente. Foi o que lemos e pusemos isto tudo junto, Daniel 2, e comparamos com Apocalipse. E vimos que Jesus Cristo é a pedra, em Atos 4. Então, uma vez mais, qual é a razão de Jesus Cristo retornar, voltar? Vejam em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Apocalipse 19, versículo 15, diz: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Jesus Cristo vem, uma das razões para ele vir é para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Jesus Cristo vem para reinar as nações e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele pessoalmente foi enviado, é o delegado, é o mensageiro, é aquele que foi enviado pelo Pai
para fazer este trabalho. E ele pessoalmente, em sua própria pessoa, que virá, vai pisar o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus, porque vai haver uma grande ira de Deus, porque este mundo está a ficar pior e pior e pior. E Deus vai dizer um dia: basta, chega. E por isso a razão de ele vir é para governar as nações. É para estabelecer o reino de Deus na terra. Veja no versículo 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. Queridos irmãos, o que vai acontecer? Estas nações vão ser destruídas. Estes líderes que rejeitam a Deus, que rejeitam os princípios de Deus, vão ser destruídos. E isto é o que lemos em Apocalipse capítulo 11. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 19, diz: o sétimo anjo tomou a trombeta. Sim, sabemos que há 7 trombetas no livro do Apocalipse, e aqui está a falar do sétimo anjo, que é a última trombeta. Tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de Nosso Senhor e do seu Cristo. O reino deste mundo, os governos deste mundo, que representavam aquela estátua que o rei Nabucodonosor viu. O reino do mundo se tornou do Nosso Senhor e do seu Cristo. Se tornou o reino de Deus, que vai ser governado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai reinar pelos séculos dos séculos. É o que lemos aqui, Apocalipse 11. E depois diz no versículo 16: graças a Deus, porque assumiste o teu grande poder e começas a reinar. E diz no versículo 18: na verdade as nações se enfureceram, as nações não querem Deus governar sobre elas. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, sejam profetas, santos, aqueles que temem o teu nome, tantos pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então, vê-se aqui, o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Queridos irmãos, aqui está a falar do mesmo tempo. E como é que sabemos que foi o mesmo tempo? Porque lemos isso no versículo 15. Que o reino do mundo se tornou o reino do Nosso Senhor, que é exatamente o que lemos em Daniel, capítulo 2, na secção de 28 a 40. Queridos irmãos, é o mesmo evento, o mesmo acontecimento. Ora, vejamos, em Apocalipse capítulo 8, versículo 6, Apocalipse capítulo 8, versículo 6, está a falar aqui das 7 trombetas. E diz assim: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Sim, 7 anjos começaram a tocar as trombetas. Aqui vê-se que houve 7 trombetas. E este é o último destes 7 anjos.
esta última trombeta é descrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Vejamos então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso é que diz que os santos vão estar com Ele. Quando Ele vier, os chamados, eleitos e fiéis vão estar com Ele. Esta é a trombeta de Deus que vai soar. E vemos então em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e aí descreve que é a última trombeta quando isto acontece. Porque diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que é a sétima, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos irmãos, a última trombeta é a vinda de Cristo, é quando Cristo retorna, é quando os santos serão ressuscitados e quando esta série de vários eventos que Ele fará à vinda dele, que Ele vai destruir estas nações e estes países rebeldes. Então, continuando a ler aqui em Apocalipse capítulo 11, vamos voltar a Apocalipse capítulo 11, onde estávamos há pouco a ler. Ora, vimos que isto acontece no período da última trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, vimos que o sétimo anjo tocou a trombeta, esta última trombeta, e o que é que se passa? As nações do mundo, como diz aqui, se tornam as nações de Deus, do Pai, do Nosso Senhor e do seu Cristo, que se torna o reino de Deus a governar na terra, e esse será governado através daquele a quem o Pai delegou esta responsabilidade. E ele, Jesus Cristo, vai reinar pelos séculos dos séculos, começando na terra. E vemos também no versículo 18 que nesse período, à sua vinda, as nações vão estar enfurecidas e Jesus Cristo vai lutar contra elas. Vejam como isto foi profetizado em Sofonias capítulo 1, versículo 15. Sofonias capítulo 1, versículo 15. Sofonias capítulo 1, versículo 15. Aquele é dia... Bem, vamos começar a ler do versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação. É o dia da ira de Deus. Dia da angústia. Dia de alvoroço. Perdão. E desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor.
Queridos irmãos, isto está profetizado. É o dia da ira de Deus. O dia do Senhor, por isso, é o dia de período destas 7 trombetas, é um período, e como lemos em Isaías capítulo 13, versículo 6, Isaías capítulo 13, versículo 6, Isaías capítulo 13, 13, versículo 6, diz assim: Vai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como a solução. Vejam no versículo 9: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Jesus Cristo virá com a ira do Senhor. Ele pessoalmente vai pisar e destruir estes rebeldes, os pecadores. Vejam também Isaías 34, versículo 8. Isaías 34, versículo 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Ora, estas 7 trombetas representam o dia do Senhor, a vinda de Cristo é a última trombeta, mas esta 7ª trombeta representa a vinda do Senhor, e este período das 7 trombetas começa do início até ao fim, e a última trombeta é quando Cristo vem. É quando Cristo vem. E isto é por um período de 1 ano, o último ano da grande tribulação. Vejam também em Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. Queridos irmãos, esta será a indignação no dia do Senhor. Vejam em Apocalipse, de volta a Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Diz assim: As nações se enfureceram e chegou, porém, a tua ira. E depois diz ao fim deste versículo, o período para destruir os que destroem a terra. Queridos irmãos, certamente não vai ser período de paz. Não. A vinda de Cristo, inicialmente, vai ser como uma grande guerra. Porquê? Porque as nações não querem Cristo reinar sobre eles e elas. E vão lutar contra Cristo. Vão pensar que Cristo é o anticristo, porque vão ter tudo de pernas para o ar. Hoje em dia, irmãos, está tudo de pernas para o ar. Tudo está de pernas para o ar. E por isso vemos também, em Mateus 24, versículo 7, Mateus 24, versículo 7, que diz:
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Queridos irmãos, é onde estamos hoje em dia. Há estes rumores de guerras e vemos que as coisas não estão boas. Vimos o problema no Afeganistão, estamos a ver o problema na Ucrânia e possivelmente, brevemente, vamos ver a China atacar Taiwan, a Formosa. Queridos irmãos, as coisas estão a desenvolver-se de maneira muito má. Vai haver guerras. E ainda mais, as pessoas estão a pecar e Jesus Cristo vai ter que retornar para trazer paz à terra. Então, por que Cristo tem que assumir os reinos deste mundo? Porquê? Qual é a razão? Vejamos então em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, lemos que, continuando do versículo 18, que as nações se enfureceram, que vão lutar contra Cristo, e ao fim do versículo 18 diz que Jesus Cristo vai destruir os que destroem a terra, e depois no versículo 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Isto tem um significado importante, irmãos. Porque é que neste momento se vê a arca da aliança? Ora, o que é que estava na arca? Leiam, se faz favor, comigo em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 10. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés pusera junto a Horeb, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. O que é que estava na arca quando ele fez esta aliança? 2 tábuas. O que é que estavam nestas 2 tábuas? Vejam em Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo da primeira escritura, os 10 mandamentos que ele falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Que estavam nas tábuas, os 10 mandamentos. Por isso vemos que a causa porque Deus tem que reinar é porque o homem, a humanidade, não guarda os 10 mandamentos, que são, digamos assim, a constituição básica do reino de Deus. E por isso, porque as pessoas desobedecem às leis de Deus, estão a destruir a terra. E Deus vai, Jesus Cristo, vai enviado por Deus, Deus por isso envia Jesus Cristo para destruir esses que estão a destruir a terra. E Cristo então virá com grande ira
para castigar as nações porque estão a quebrar as leis de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens e com aqueles que acabaram de ser ressuscitados entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os santos, então, à vinda de Cristo, serão transformados em seres espirituais e assim estarão para sempre com o Senhor. Então, os santos que serão ressuscitados vão então ter uma vida de lazer, sem fazer nada, uma vida ociosa. Vejam em Daniel 7, versículo 18. Daniel 7, versículo 18. Daniel 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Os santos do Altíssimo vão receber o reino de Deus. As responsabilidades como reis, rei dos reis, e sacerdotes, e servos, e senhores, nesse reino, e o possuirão para sempre. Sim, reinarão inicialmente na Terra por 1000 anos, mas reinarão pelo universo inteiro, pela eternidade em eternidade. Como vemos aqui, vão receber o reino. Governantes que estão a reinar vão ter uma vida de trabalho construtivo, produzindo paz e alegria aos seres que vivem debaixo desse reino, desse governo. E por isso eles não terão uma vida de ociosidade, de preguicita aguda, sem fazer nada. Vão trabalhar. E por isso hoje em dia precisamos estar a trabalhar. E vão ter, por isso, uma vida ativa com Cristo, na conquista e na conversão das pessoas, na educação e no treino das pessoas. Vejam também em Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27. Versículo 12 a 13. Isaías capítulo 27, versículo 12 a 13. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. O que vai acontecer nesse dia, lendo isto talvez numa versão mais simples de entender, como na Bíblia da linguagem de hoje, diz: naquele dia o Deus eterno vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito.
como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados, um por um. Um por um. Um a um. Como diz aqui no versículo 12, será escolhidos um a um. E continuando no versículo 13, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados da terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Será, digamos assim, estas nações virão de todos os países, como aconteceu quando vieram do Egito para a terra prometida, agora virão de todas as nações para a terra prometida, onde Cristo vai reinar. É o que nós chamamos o segundo êxodo. Vai haver um segundo êxodo. Entretanto, quando isto acontece, vai haver um castigo, inicialmente, vai haver um castigo. E esse castigo é descrito em Apocalipse 16, que vê-se estas 7 taças de castigo que vão ser postas sobre essas nações. Um período muito breve em que essas 7 taças vão ser postas ou tiradas sobre eles. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse 16. Em Apocalipse 16, vê-se aqui, saiu, pois, o primeiro anjo, do versículo 1, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E isto, Jesus Cristo vem, está furo, está zangado, está irado, as nações vão lutar contra Cristo e Cristo não vai perder tempo, vai destruir estas nações. E por isso vê-se estas 7 taças que são derramadas uma após outra. Castigo forte, porque diz, ele vai pisar a ira de Deus nesse momento. E é atirado isso sobre a terra, e sobre o mar, e sobre as fontes das águas, e sobre o sol. Intenso calor. Irmãos, sabemos o calor que é. Imagine o calor que isto será. E as pessoas não se arrependem. Continuam com as suas paixões. E depois, o quinto também faz o mundo ficar escuro, vai haver estas trevas, e depois a sexta taça vai abrir o grande rio Eufrates e vai trazer estas nações todas do Oriente e do Ocidente para se unirem no que se chama o Vale de Armagedon para lutarem contra Cristo. Isto tudo é um período muito rápido, muito pequeno, possivelmente de só alguns dias. E vão lutar contra Cristo. Isso é o que lemos em Zacarias 14. Em Zacarias 14. Vejam comigo, se faz favor, Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, no versículo 1, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, etc. Então, versículo 3, sairá o Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Deus Pai, e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha, como vimos que foi o Cordeiro. Vimos que essa pedra, que é o Cordeiro que veio, que é o Senhor Jesus Cristo.
E vejam aí no versículo 5, ao fim do versículo 5. Então virá o Senhor, meu Deus. Isso é o Senhor Jesus Cristo. Aqui lê-se Senhor em letras maiúsculas, que é Yahweh, o Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e todos os santos com Ele. Está claro, o Pai é Deus. E Jesus Cristo é da família de Deus, é do reino de Deus, é filho de Deus, é também Deus. Tal como, por exemplo, o meu nome é Campos e os meus filhos também são Campos, são do reino Campos. E aqui vemos Deus. E ele é da família de Deus, é filho de Deus. Então virá o Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, e todos os santos com ele, como vimos claramente. E então vão lutar estas nações contra Cristo. E depois lê-se aqui, no versículo 9, o Senhor será Rei. Sim, Jesus Cristo, Yahweh, o Senhor, o Eterno. Jesus Cristo é eterno, como o Pai é eterno. Será Rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor. E um só será o seu nome. Vai só haver um Rei, Jesus Cristo, a reinar na terra, debaixo da direção e da instrução e das ordens do Pai, que ainda nesse momento estará no céu. Vejam em Zacarias capítulo 8, versículo 3. Zacarias capítulo 8, versículo 3. Assim diz o Senhor, voltarei. Quem é o Senhor? É Jesus Cristo. O que é que ele diz? Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Jerusalém será a cidade fiel. Será a capital do mundo nesses dias. Isto é simplesmente o período em que Satanás vai ser deposto como rei. Vê-se isso também em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Para isso acontecer, vê-se aí em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, durante o milénio. E lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Queridos irmãos, Satanás vai ser deposto. Os demónios vão ser removidos. E, irmãos, como sabemos hoje em dia, a sociedade está em tempos difíceis, numa encruzilhada. A humanidade está a caminho de se autodestruir na Terra. Mas, graças a Deus, Jesus Cristo retornará e destronará Satanás. Vai tirar Satanás do seu trono. E os demónios e os reis deste mundo também vão perder o seu reino. Será destruído como palha. Lembram-se da imagem de Daniel 2? Aquela pedra que veio do céu, que não foi feita por mãos de homens. Porquê? Porque ele é eterno, que veio do céu, enviado pelo Pai, e vai reinar na terra e vai destruir estas nações todas. Leiam em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isto é Jesus Cristo. O
governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele é aquele que o Pai deu a ele a responsabilidade de nos trazer a vida eterna. É o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz e alegria a este mundo sem fim. Queridos irmãos, a lei de Deus sairá para todo o mundo e Cristo vai reinar e vai trazer paz a este mundo. Vem Cristo, vem brevemente. Amém.